Olá, povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade hoje ao nosso assunto dos crimes contra a paz pública, trabalhando aí talvez o mais conhecido de todos eles. Era muito conhecido antes da Lei 12.850/2013 com o seu nome iuris anterior, que era quadrilha ou bando. Hoje o nome iuris é outro, é associação criminosa. Contudo, a conduta típica é basicamente a mesma. Nós temos uma alteração nos elementos constitutivos do tipo em relação ao antigo delito do artigo 288 e o novo delito do artigo 288, com alteração da Lei 12.850/2013, conquanto a conduta vedada, o bem jurídico tutelado, é o mesmo. Então, trata-se basicamente do mesmo crime com um novo nome iuris e com uma nova constituição para a sua configuração. Então, o que é que nós temos no novo artigo 288 do Código Penal? Nós temos a seguinte descrição típica: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico, não é? Olha aqui, para o fim específico de cometer crimes. Associarem-se quantas? 3. Aí nós já vamos ter, digamos assim, a primeira grande alteração, que foi trazida pela Lei 12.850/2013. Por que nós vamos ter a primeira grande alteração? Porque antes, quando nós falávamos do crime de quadrilha ou bando, justamente por ser quadrilha, era preciso que houvesse o quê? Era preciso que houvesse pelo menos 4 pessoas. Eu só posso falar de quadrilha se houverem 4. Então, era reunir-se mais de 3 pessoas. Agora não, é associarem-se 3 ou mais. Repare, antes da Lei 12.850/2013, era preciso mais de 3 pessoas, ou seja, pelo menos 4. Se não houvesse pelo menos 4 pessoas associadas, reunidas, com o fim específico de cometer crimes, não havia o delito de quadrilha ou bando. Agora, a associação criminosa diz que associarem-se 3 ou mais, ou seja, caiu a exigência de 4 para 3 integrantes. Então, se nós tivermos 3 pessoas reunidas, associadas, com o intuito de cometer crimes, então nós vamos estar aí diante do delito do artigo 288 do Código Penal, digamos assim, do novo delito do artigo 288 do Código Penal, cuja pena estabelecida é a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Veja que é pena única, não é pena cumulativa, não cumula com multa, nem é pena alternativa ou multa. É pena única de reclusão e não de detenção, de 1 a 3 anos. Agora preste atenção no detalhe, uma letra muda tudo. Aqui, para fim de cometer crimes, eu tenho aí a letra S. A letra S aqui muda completamente o sentido. Se fosse para o fim de cometer crime, eu poderia estar confundindo aí com o concurso de agentes. 3 ou mais pessoas podem se reunir para cometer um crime, ou não? Não é comum que 3 ou mais pessoas se reúnam para cometer um crime? Me parece que sim. Me parece que é possível, absolutamente possível, que 3 pessoas se reúnam para cometer uma lesão corporal, para cometer um furto, para cometer um roubo, para cometer um homicídio, para cometer um estupro. E aí nós não teremos necessariamente o crime de associação criminosa. Por quê? Porque essas pessoas se reuniram para cometer um crime. Já que na associação criminosa, o que é que eu tenho? A ideia de pessoas que se reúnem para cometer crimes. Ou seja, mais de um crime. Isso aí a gente vai ver
nos elementos constitutivos do tipo. Mas eu queria antes trazer aqui para vocês, para que a gente discutisse um pouco sobre a distinção entre associação criminosa e organização criminosa. Por quê? Porque a própria lei do crime organizado, a Lei 12.850 de 2013, que alterou o delito do artigo 288 do Código Penal, mudando lá o nome iuris de quadrilha ou bando para associação criminosa e acrescentando algumas circunstâncias que nós vamos ver mais à frente, essa lei também estabelece o conceito de organização criminosa. E aí o que é que nós vamos ter lá no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850 de 2013? Considera-se organização criminosa a associação de, olha aqui, 4. Então eu tenho o que? A primeira diferença da associação. A associação é pelo menos 3. Organização criminosa, eu vou ter 4 ou mais pessoas. E vou ter o que também? Estruturalmente ordenada. Repare, ó. Lá na associação criminosa eu não preciso de uma estrutura. Opa, deixa eu refazer aqui que não deu certo. Eu vou ter o que? Estruturalmente ordenada. O que é que isso significa? Que deve haver uma estrutura organizacional para que eu tenha uma organização criminosa, caracterizada pelo quê? Pela divisão de tarefas. Olha aqui, muito clara, sabe quem é quem faz o que na organização. E ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Repare, eu não tenho organização criminosa, ainda que eu tenha as pessoas reunidas para cumprir todos esses outros requisitos aqui, mais de 4 pessoas estejam estruturalmente ordenadas, que haja divisão de tarefa. Se eles estiverem cometendo crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos, em homenagem ao princípio da taxatividade, eu não estarei, pois, diante do delito do parágrafo 1º, da descrição do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850 de 2013, que institui o conceito de organização criminosa. Então, quando a gente vai pensar, quando a gente vai recolocar a questão, o que é que nós temos na associação criminosa? Pelo menos 3. Na organização criminosa, pelo menos 4. Na associação criminosa, é preciso ter estrutura ordenada e hierárquica? Não. Não é preciso haver essa hierarquia entre os agentes que se associam. Não é preciso haver uma organização interna clara com divisão de tarefas. Isso é preciso aonde? Na organização criminosa. E lá na associação criminosa, além de ter só 3, de não precisar de estrutura ordenada e hierárquica com divisão de tarefa, também não faz nenhuma referência aos crimes, à quantidade de pena dos crimes que devem ser cometidos. Isso é uma circunstância dada onde? Na organização criminosa, que vai exigir 4 pessoas, que vai exigir uma organização hierárquica estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e com pena de até, ou maior, com pena mínima maior do que 4 anos. Pena máxima maior que 4 anos. Então, se nós tivermos configurado esse quadro, nós não estamos diante de uma associação criminosa. Nós estaremos diante de uma organização criminosa. Então, atentem para essa distinção. A distinção do que a lei penal considera associação criminosa e o que a lei penal considera organização criminosa. Fechado? Então, vamos seguir em frente. Qual é a conduta típica desse crime? O que é então que mudou
do ponto de vista da conduta tipo em relação ao que nós tínhamos antes. A mudança, basicamente, é a mudança no quantum de agentes necessários para a configuração do tipo. Por quê? Porque a parte subjetiva permanece a mesma. Porque o que é a conduta? O que é esse crime? Ele é um crime que se configura quando as pessoas, de forma livre e consciente, associam-se com no mínimo de 3 e não mais de 4, como era na modalidade anterior, com o fim específico de cometer crimes, ou seja, crimes indeterminados. E aí, o que é que nós temos como elemento constitutivo do tipo, para que eu tenha efetivamente configurado essa conduta? Né? A ideia de que essa associação, diferentemente, é importante a gente colocar isso, porque diferentemente do artigo 29 do Código Penal, do concurso de agentes, onde nós temos o concurso eventual, né? Esse concurso aqui é um concurso necessário. Nós estamos diante de um delito de concurso necessário, porque se não houverem 3 pessoas atuando conjuntamente, não há de se falar nesse delito específico. Conquanto, a diferença fundamental aqui é que para a configuração do delito do artigo 288 do Código Penal, essa união, essa comunhão de esforços e de vontades deve ser estável e permanente. Deve ter o intuito de permanência. Os agentes se reúnem, se associam com o intuito de permanecerem unidos para a prática de crimes. É diferente de um grupo se reunir apenas para assaltar um banco e depois cada um ir para o seu lugar. Ou para matar um desafeto em comum e depois cada um ir para o seu lugar. Aí eu não tenho uma associação, eu tenho um concurso de agentes. Né? É preciso que haja a permanência, a estabilidade, o intuito de estabilidade e o intuito de permanência. E, portanto, se há esse intuito de estabilidade e esse intuito de permanência, decorre daí a ideia de que esses indivíduos se reúnem com a comunhão de ideia de cometer vários crimes, de cometer indeterminados crimes. Eles não se reúnem para praticar 1 ou 2 crimes certos e sabidos. Eles se reúnem com o intuito de permanecerem juntos para a prática delituosa habitual, para a prática delituosa permanente. Né? E aí, como último elemento, né, é o número mínimo de participantes, né, que é o número mínimo de 3 participantes. Se não tivermos pelo menos 3, não haverá, portanto, que se falar no delito do artigo 288 do Código Penal. Né? E aí, a Lei 12.850, de 2013, trouxe uma mudança com o parágrafo único. Quando ele diz apenas se aumenta de até metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. O que é que nós temos de novidade aí? Antes dessa colocação, havia uma discussão na doutrina muito exacerbada e conflituosa sobre se essa configuração mínima contava com a presença de criança ou adolescente. Como assim? Imagine se eu tenho 2 sujeitos maiores, imputáveis, e eles se reúnem com um garoto lá de 13 anos, de 14 anos. E eles 3, os 2 imputáveis e o garoto inimputável, começam a praticar crimes. Eu tenho aí uma associação criminosa, eu conto esse menor também como um agente da associação criminosa ou não? Ou aí eu só tenho 2, porque eu só tenho 2 imputáveis, 2 capazes. Havia uma discussão muito grande, enfim, prevalecia na doutrina, na jurisprudência, a ideia de que contava assim. Se tivesse pelo menos um imputável, se tivesse pelo menos um maior capaz,
reunido com menores, isso aí já configuraria. Com esse intuito de permanecer unido para a prática de crimes indeterminados, tá, etc. Evidentemente que isso só vale para o maior, porque os inimputáveis não vão responder pelo delito do artigo 288, claramente. Não é? Conquanto a mudança trazida pela Lei 12.850/2013 acabou com essa discussão, porque ela já colocou aí que não só configura como é causa de aumento de pena. Se o agente utiliza menor para a prática da conduta, não só o crime está configurado, não só o crime está confirmado, como também isso será uma causa de aumento de pena. A pena aumentar-se-á da metade, se houver a utilização de quê? De criança ou adolescente. Né? A lei já deixou, a mudança da lei deixou isso claro, criança ou adolescente. Estaremos, portanto, aí diante de um aumento de pena de até. Né? Então, aqui vai estar dentro da discricionariedade do juiz. Importante a gente perceber a redação dada pelo legislador. O legislador não disse que a pena aumenta-se da metade. O legislador diz que a pena aumenta-se de até a metade. E ao fazer isso, ele aqui, com relação à criança e adolescente, confirmou o que a doutrina majoritária já colocava e o que a jurisprudência majoritária também já entendia. Agora, sobre arma de fogo, a discussão permanece. Quando diz, vamos voltar lá, não é? Desculpa. A discussão permanece. Porque aí a discussão é a seguinte: para que haja aqui essa causa de aumento de pena, né, se a associação é armada. Aí nós temos duas questões. A primeira questão é, o que é que se considera uma associação criminosa armada? É uma associação em que todos os membros da associação estejam armados, aí eu tenho uma associação criminosa armada, ou basta que alguns membros estejam armados? Eu tenho lá 6 pessoas compondo uma associação criminosa. 3 estão armados e 3 não estão. Eu já tenho aí uma associação criminosa armada. Ou basta que um dos 6 estejam armados, eu já estarei diante de uma associação criminosa armada. Veja, isso vem desde lá do crime de quadrilha urbana, tá, gente? Essa discussão ela vem se desenvolvendo na doutrina e há um entendimento, a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária caminham para o entendimento de que basta que um membro da associação criminosa esteja armado na conduta, na ação conjunta da associação, para que se tenha a incidência da causa de aumento de pena do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal. Então, não se exige, para se reconhecer essa causa de aumento de pena, que todos os membros da associação estejam armados. E a tendência é que nem se exija também que a maioria dos membros estejam armados, ou alguns dos membros estejam armados. Basta estar configurado na ação, na conduta, que um dos elementos que compõem um dos sujeitos ativos do polo ativo do delito do artigo 288, basta que um esteja armado para que esteja, portanto, configurado a hipótese de causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo único. Aí surge
ainda uma outra discussão, ela não para por aí. Ora, tudo bem, mas essa arma, para que eu reconheça essa qualificadora, essa causa de aumento de pena, essa arma deve ser uma arma de fogo, uma arma propriamente dita, ou ela pode ser uma arma imprópria? E se for uma arma de brinquedo ou uma arma simulada? Como é que eu imagino que na associação lá estejam 2 de 6 pessoas, já usei o exemplo de 6, vou permanecer aqui com 6. Imagine que 6 pessoas que façam parte de uma associação criminosa, dentre elas 2 estejam armados. Um esteja com uma arma de brinquedo e outro esteja com uma arma imprópria. Por exemplo, um cano de ferro, uma barra de ferro. O que é uma arma imprópria? É aquele instrumento que não foi criado, cuja sua fabricação não foi feita com essa finalidade. Ele pode eventualmente ser usado como arma. Um fogo de artifício, por exemplo. Fogo de artifício não é uma arma. Fogo de artifício tem outra finalidade, é um produto, um instrumento criado com outra finalidade, mas eventualmente pode ser usado impropriamente como uma arma. Imagine lá que um esteja com arma de brinquedo e outro esteja com fogo de artifício. Nós teremos aí uma associação criminosa armada, ou esse um que deve estar armado, ou 2 ou 3, precisam estar com arma de fogo, e se a arma for simulada? O sujeito está com a mão por dentro da camisa, né? Apontando como se tivesse uma arma. Nessa circunstância, eu terei uma associação criminosa armada, capaz de responder, nessa hipótese, pela qualificadora. A gente costuma dizer, ou a doutrina e a jurisprudência costumam dizer, sobre os 2 primeiros pontos, que é mais pacífico, que é mais tranquilo, nós podemos dizer que a doutrina e a jurisprudência têm considerado que não necessariamente precisa ser uma arma de fogo, tá? Pode ser um outro tipo de arma, pode ser uma arma imprópria, por exemplo, uma faca peixeira é uma arma imprópria, né? A gente também costuma chamar, né, de arma branca, né? A faca, por exemplo, né? A espada não. A espada é uma arma, mas não é uma arma de fogo, né? Mas a faca peixeira, a finalidade dela é tratar o peixe, né? A gente lembra até que, por conta dessas divergências, dessas questões, no ano passado, recentemente, a Lei 13.964, que é ali do final do ano, dezembro de 2019, ela modificou lá, por exemplo, as qualificadoras do crime de roubo, né, porque ela inseriu lá, né, o inciso 7º, né, no parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, justamente para tratar uma causa de aumento de pena específica quando o crime de roubo é praticado com arma branca, né? De lá, se não me engano, se a violência é exercida com arma branca, com emprego de arma branca, né? É alguma coisa assim, né? Porque aí ele traz uma hipótese de aumento de pena menor do que quando o crime é cometido com arma de fogo. Acho que é de 1/3 que aumenta a pena quando é a arma branca. Então, existe a nossa doutrina, jurisprudência e até a nossa legislação já reconhece que o uso de arma branca ela é absolutamente suficiente para configuração do delito. Reconhece a arma imprópria, a arma branca, como uma arma e que, portanto,
configura, sem dúvida, a violência, a grave ameaça, e não poderia ser diferente aqui na causa de aumento de pena do delito do artigo 288 do Código Penal, que aí nós teríamos o quê? A causa de aumento de pena configurada se apenas um dos integrantes estiver armado e se essa arma for de fogo ou não, se ela for uma arma imprópria, se ela for uma arma branca. Aí surge ou resta para nós apenas a discussão sobre a arma de brinquedo ou a arma simulada. Nós temos também na doutrina e na jurisprudência uma discussão sobre como é que se coloca essa questão da arma de brinquedo e da arma simulada como armas válidas para configurarem o delito, por exemplo, ou a qualificadora. O que é que nós temos? Nós temos aqui também que seguir o entendimento majoritário, o entendimento que a doutrina e a jurisprudência coloca. E para onde é que isso caminha? Caminha para a ideia de que se a arma é de brinquedo ou se a arma é simulada, se forem meios eficazes para garantir a ameaça, elas configuram, por exemplo, o crime de roubo e não o crime de furto. Conquanto, como elas não têm o real potencial ofensivo, elas não incidem na qualificadora lá do roubo com arma de fogo. Por quê? Porque elas não têm o potencial de aumentar a danosidade da conduta. Portanto, por um entendimento sistêmico de como a doutrina majoritária se posiciona nesse sentido, nós podemos dizer que se o integrante da associação criminosa, apenas um, estiver portando exclusivamente uma arma de brinquedo, uma arma simulada, há um entendimento na doutrina, não único, mas um entendimento que caminha nesse sentido, de que não haveria a circunstância da causa de aumento de pena no delito do artigo 288, se a arma portada for exclusivamente arma de brinquedo. Se for arma de fogo, ok. Se for arma imprópria, arma branca, ok. Mas se for arma de brinquedo ou arma simulada, não seria suficiente para configuração lá daquela hipótese do parágrafo único de causa de aumento de pena de até a metade. Beleza? E aí nós temos que prestar atenção também a outras formas de qualificação desse crime trazidas por legislação esparsa, por legislação extravagante. A primeira delas é a Lei dos Crimes Hediondos, a famosa Lei 8072/90, já que lá no artigo 8º ele cria, na verdade, uma nova modalidade de organização criminosa, de quadrilha ou bando, que na verdade agora nós chamamos de associação criminosa, não é associação criminosa, que é aquela associação que se destina para o cometimento de crimes hediondos, ou seja, aqueles crimes que estão no parágrafo 1º da Lei 8072/90, além do tráfico de droga e do terrorismo. Se essa associação criminosa estiver reunida, se os indivíduos estiverem reunidos para a prática exclusiva desses crimes, nós teremos a pena de 3 a 6 anos. Veja, bastante majorada em razão da pena estabelecida pelo tipo originalmente. O tipo estabelece uma pena de 1 a 3 anos. Quando nós vamos lá para a forma qualificada trazida pela Lei dos Crimes Hediondos, nós temos uma pena de 3 a 6 anos. E aí, pelo princípio da especialidade, se a associação criminosa estiver destinada especificamente
né? Olha aqui, a condição, a gente tem que estar atento às condições. Se essa associação criminosa estiver... Opa, vamos voltar aqui, que deu ruim. Se ela estiver destinada especificamente, não é, para o cometimento dos crimes hediondos, aí nós estaremos o quê? Diante dessa circunstância do artigo 8º. E nós temos também lá na famosa lei de drogas, né, a lei 11.343/2006, a lei de tóxicos. Né? Por quê? Porque lá nós temos também um modelo de associação criminosa distinta. Qual é essa distinção? É porque aqui, ó, ele diz, tipifica a associação de duas. Repare bem, que coisa, ó. Se o crime cometido for de tráfico de droga, considera-se associação a reunião de duas. Não precisa ser 3, basta ser 2 ou mais pessoas, com intuito de permanência ou não, pode ser para um ato só, né, destinado ao cometimento dos crimes descritos no artigo 33, caput e parágrafo 1º, além do artigo 34, atribuindo pena de 3 a 10 anos. Olha aqui a pancada. Há uma crítica na doutrina, gente, que diz o seguinte, repare, o que é mais danoso? A doutrina faz a seguinte pergunta, o que é mais danoso? É mais danoso, tem mais potencial de danosidade o sujeito, a conduta ou a circunstância de se reunirem 3 ou mais pessoas ou 2 ou mais pessoas? Parece que a reunião de 3 é mais potencialmente danosa do que a reunião de 2. E o que é mais danoso? A reunião que tem intuito de permanência ou a reunião que pode não ter intuito de permanência? Ora, parece que é mais danoso a reunião que tem intuito de permanência e não a que não tem. Ora, conquanto a pena trazida pela lei 11.343/2006, lá no seu artigo 35, que traz a associação para o tráfico, ela é maior do que a pena trazida pelo artigo 8º da lei 8072/90 e pelo artigo 288 do Código Penal, o que significa que, em tese, uma conduta menos danosa, menos gravosa, ou menos potencialmente gravosa e danosa, tem uma pena culminada maior do que as condutas que, em tese, são potencialmente mais danosas. E aí, então, nós teríamos um problema com o princípio da proporcionalidade. Conquanto isso é uma discussão que permeia a doutrina. Nós não temos na jurisprudência nada nesse sentido, no sentido de que não deve se aplicar a norma do artigo 35 da lei 11.343, porque a norma do artigo 288 prevê pena menor, tal, coisa desse tipo. Ou mesmo a norma da lei 8072/90. Nós não temos na doutrina, na jurisprudência, desculpa, essa preocupação, mas na doutrina há uma discussão sobre a validade, a aplicação ou a violação do princípio da proporcionalidade, já que está punindo-se com pena mais severa um crime que seria potencialmente menos danoso do que outros que são apenados com sanções mais brandas, ainda que, pelo menos em tese, sejam potencialmente mais danosos. Beleza? E agora, repito, essa discussão é uma discussão que se instala e se perfaz na doutrina. Tá? Na jurisprudência nós não vamos ter muito esse problema. E aí, uma questão importante para a gente concluir é a questão do concurso de crimes e da ideia de bis in idem. Porque nós temos aí
duas questões bastante discutidas. A primeira delas é o que acontece quando nós tivermos a associação criminosa em concurso com os delitos de furto ou roubo qualificado pelo concurso de pessoas. Já que quando a gente vai lá no Código Penal, por exemplo, quando a gente vai no artigo 155 do Código Penal, a gente vai ter o furto qualificado. Você vai ter causa de aumento de pena para o furto quando ele é, por exemplo, praticado em concurso de pessoas. Ora, mas só se a associação criminosa não já é um concurso de pessoas, pela sua própria natureza, né? Então, como é que a gente vai resolver isso? Quando a gente vai lá, por exemplo, no artigo 157 do Código Penal, né, que aí nós vamos para o crime de roubo, nós também temos a hipótese do aumento de pena, né, quando o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas. Ora, e se a quadrilha, a associação cometendo roubo, vai incidir sobre essa associação? A majorante do concurso de pessoas, lá da norma do artigo 157 do Código Penal, essa é a pergunta que se faz na doutrina. Como também se faz, e quando a associação criminosa é armada e está cometendo o crime de roubo? Né? E lá no delito do artigo 157 do Código Penal, nós também temos a majorante, né, o aumento de pena quando o roubo é praticado com arma branca ou arma de fogo. Tanto faz aí. Agora, com a mudança legislativa, tanto faz. Se é arma de fogo ou arma branca. Uma vai ser maior o aumento, outra vai ser menor. Uma 1/3, outra 2/3. Mas nos dois casos aumenta-se a pena. Né? Então, nesse caso, incide-se o cara responde pelo delito do artigo 288, mas pelo crime de roubo, sim. Isso aí é importante a gente já deixar claro. O delito do artigo 288, ele é autônomo. Ele é sempre independente em relação aos outros delitos que foram praticados pelo grupo. Não trata-se de crime de perigo abstrato, como nós vimos lá no início, quando nós vemos a introdução do artigo 286, é crime de perigo abstrato. Então, é impaciência do legislador. Eles não precisam praticar crime nenhum. Eles bastam reunirem-se com esse intuito, que é um mero ato preparatório, mas o legislador já considerou o ato preparatório crime. E se eles vierem a cometer crimes? Então ele responde cumulativamente pelo delito do artigo 288, mais os delitos que foram praticados em concurso material. Mas a pergunta, essa é simples. A segunda pergunta que é mais delicada. E a incorrência do bis in idem? Quando eu aplico a majorante do concurso de pessoas lá no crime de furto, por exemplo, ou aplico a majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo, e ainda assim condeno o indivíduo lá no 288 pela associação criminosa e aumento a pena dele pela associação ser armada, eu posso fazer isso ou é bis in idem? Aí nós temos uma discussão mais aberta na doutrina. Contudo, caminha majoritariamente a doutrina para entender que prevalece a tese de que o delito do artigo 288, por ser sempre autônomo em relação aos crimes que eventualmente venham a ser cometidos pelos seus integrantes, prevalecerá a condenação do artigo 288 com o aumento de pena por ser armada, e se cometeu o crime de roubo com o uso de arma de fogo, responderá também pelo crime de roubo com a majorante da arma de fogo, sem que se perceba aí a incorrência do bis in idem, porque nós temos dois bens jurídicos distintos tutelados, duas condutas distintas, os sujeitos responderão independentemente por cada uma delas. Então a pena deverá ser computada no seu total, na sua totalidade, com a majorante do delito do artigo 288 por ser armada,
pela majorante do crime de roubo por ter sido cometido mediante o uso de arma de fogo ou por ter sido cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Então, a doutrina e a jurisprudência não têm sido complacente com o crime de associação criminosa. Beleza, gente? São as considerações que parecem ser relevantes e importantes sobre o delito do artigo 288, que é um delito muito importante, e nós nos encaminhamos na nossa próxima aula para o nosso último tipo, que é o delito 288 do artigo 288-A, que também foi inserido pela Lei 12.850/90, que é relativo à milícia, né, a constituição de milícias armadas. Certo? Então, por hoje, ficamos por aqui. Forte abraço a todos e todas. Até a próxima.